Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Lagoinha Gerações. Para aqueles que não nos conhecem, né? Não podemos deixar de nos apresentar. Eu sou o Christian da Ju. Eu sou a Ju do Christian. Glória a Deus. Junto nós somos responsáveis pela Lagoinha Gerações. Quem sabe faz ao vivo, né? Lagoinha Gerações aqui na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É um prazer imenso poder estar aqui juntamente com você. Então, eu convido, né, juntamente com a minha esposa, convido você aí a abrir seu coração nesse momento, porque o que nós vamos falar hoje vai ser extremamente edificante. É um assunto que vale a pena você parar o que você está fazendo na sua casa aí, verdade. Mamãe, papai, pare um pouquinho e preste atenção naquilo que nós vamos abordar hoje, né? Naquilo que nós vamos falar. É algo muito sério. Muito sério. E precisa ser cuidado, né? Nós, pais, precisamos estar com os nossos olhos bem atentos, bem abertos quanto a isso. É verdade. E se diga de passagem, em muitos casos, isso é deixado de lado. Em muitas famílias, né, isso é deixado de lado. Deixa as coisas acontecer, que ao fluxo natural. E não é assim. Então convido você a abrir o seu coração, nos dê licença para poder entrar na sua casa nesse momento. E eu creio que ao término desse programa, você vai ter um pensamento diferente em relação a isso que nós vamos abordar, se caso você tenha esse pensamento diferente. O que nós vamos falar hoje, vida? Sobre sexualidade. Sexualidade. O que é isso, pastor? Calma, fica tranquilo. Nós sabemos do horário. Nós vamos abordar o que a Bíblia fala em relação a esse assunto. A sexualidade da criança. A sexualidade da criança na sua desenvoltura. A sexualidade da criança no seu crescimento. O que a Bíblia fala em relação a isso? Que é um assunto muito importante. Porque os pais cristãos acham que não precisam cuidar isso, né? Que isso é besteira, que não. Nós é que precisamos cuidar, porque Satanás está ao nosso derredor, né? Querendo a todo momento fazer um estrago nas famílias. E deturpar, né? Deturpar, desfigurar aquilo que é lindo, distorcer aquilo que é correto. Exato. Vejam bem, queridos, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela definiu a sexualidade como uma energia que encontra sua expressão física, psicológica e social, no desejo de contato através da ternura e, às vezes, o amor. Olha só como isso é fantástico. A sexualidade tem a ver com a identidade, com a resposta para quem eu sou e como me comporto em sociedade com os outros. Tem a ver com afeto, cuidado, amparo, zelo. Como a minha esposa disse aqui, você gastar um tempo, né? Não vou usar a expressão investir. Você investir tempo com seu filho. Você sentar e conversar, nós vamos abordar, mas você sentar com a sua filha, explicar para ela aquilo que é em relação à menina. Você, pai, sentar com seu filho e investir um tempo em relação àquilo que compete ao menino. Isso vem através do quê? Do afeto. A gente já falou em outros programas, né? Que nós temos 2 filhos, né? Sim. A Stephanie de 15 e o Isaac de 6 anos. E com a Stephanie, desde de mais menina, eu converso com ela muito abertamente. Exato. Começou na linguagem dela, quando ela era pequena. Se eu, como mãe, não conversar com ela, o mundo, não trazer para ela a luz da palavra, o mundo lá fora vai mostrar, vai ensinar. A curiosidade vai bater e quem vai ensinar vai ser o mundo. Então, nós pais precisamos estar muito atentos
quanto a isso, a conversas com os nossos filhos, a deixar muito claro que ela é uma menina, que ele é um menino, que nada pode deturpar isso, o que a palavra de Deus fala quanto a isso. Nós, pais, isso é um dever nosso. Nosso. Olha só, o desenvolvimento da sexualidade depende da pessoa, depende dos pais, das suas características genéticas, das interações ambientais, condições socioculturais e outras. A sexualidade se desenvolve ao longo da vida. Somente na adolescência, olha só como isso é. Somente na adolescência é que o sexo passa a fazer parte da sexualidade do indivíduo. Viu só a vida? É na fase da adolescência que o sexo é incorporado. Começa a bater as curiosidades, né? E das curiosidades começa a querer experimentar. Exatamente isso. E olha, a cosmovisão cristã de sexualidade, eu acho que é muito bem a gente se ressaltar que nós não estamos falando de opinião minha, opinião da Ju. Não. O que menos interessa é a nossa opinião. Nós estamos aqui falando do que a palavra de Deus fala em relação a isso. E vejam bem, a cosmovisão cristã de sexualidade considera que existe o quê? Homem e mulher. E o comportamento social do primeiro, que é do homem, é masculino. E da mulher é feminino. Esses estão associados ao princípio bíblico da criação. O que a palavra de Deus ela fala em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 27? Quer ler para o pessoal, vida? Olha só, presta atenção o que a Bíblia fala. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Nossa. Macho e fêmea os criou. Macho e fêmea os criou. Então essa é a cosmovisão cristã em relação ao homem e à mulher, né? Sexo masculino e sexo feminino. Pais e mães desempenham um papel crucial. Pais e mães desempenham um papel crucial na formação da identidade sexual do seu filho ou da sua filha. Eles têm extrema importância no desenvolvimento deles. Os pais têm um papel fundamental no desenvolvimento sexual dos filhos. São os pais que afirmam a sexualidade dos seus filhos. É você, pai, que afirma. Como nós dissemos há pouco, é você que vai sentar, vai conversar com a sua... A mãe vai sentar e conversar com a filha assuntos pertinentes à menina. O pai, ele vai sentar com o filho e vai falar de assuntos pertinentes ao menino. Porque, querido, as curiosidades elas vão aparecendo e os nossos filhos precisam estar cientes e conscientes de tudo aquilo que vai ser falado. E eles precisam sentir segurança nos pais, né? Exatamente. Porque a todo momento vem pensamentos. Não pense você que criança não tem pensamentos também. Porque os celulares estão aí. A internet está aí, a televisão está aí. E entre um comercial e outro aparece alguma coisa e começa a brotar as curiosidades. E nós precisamos cuidar muito disso e orientá-los e tirar as dúvidas deles. Eles precisam sentir confiança. Olha só, a minha esposa falou o próximo tópico que eu ia falar aqui. Devemos ser bíblicos e começar cedo a ensinar sobre a sexualidade dos nossos filhos. Olha só, devemos explicar a eles de acordo com as perguntas que eles tiverem. De acordo com que começar a vir as perguntas, nós devemos começar a explicar. Não, é muito cedo. Não vamos falar sobre isso. Cada criança tem a sua... E olha só, seu momento. Exato, cada criança tem o seu momento. E não tem essa de querer camuflar. Sabe como é querer camuflar a realidade inventando? Quando a criança chega assim, pai, como é que eu nasci? Meu Deus, e agora? Bate o desespero, o que eu vou falar? Foi a cegonha que te trouxe, meu filho, ela bateu aqui na porta com você. Para com isso. Não é assim que você vai instruir o seu filho. Numa linguagem mais dentro da idade dele, é claro.
mas explicando, sem mentiras, né? Olha só, e nesse momento quando a gente acaba criando uma mentira, falando uma outra história, está se perdendo a oportunidade, desperdiçando de ensiná-los com simplicidade a descrição da santidade. Exato. Com medo de falar a verdade, acaba desperdiçando. Nossa, isso é muito, muito, muito sério mesmo. Muito sério, gente. Olha só, nós vamos entrar num quadro agora fantástico. Nós temos uma convidada especial. Muito especial. Diz aí, vida, quem é que vai estar com a gente nesse quadro? É a nossa linda Maria Fernanda. Mais conhecida como Mafê. Mafê. Filha dos nossos pastores aqui, né? De um dos nossos pastores aqui de Lagoinha, Porto Alegre, né? Filha do pastor Anderson e da pastora Paty. Exatamente. Cheia de graça, Maria Fernanda. Então, por isso, não perca, querido, não perca esse quadro, vai ser lindo, vai ser fantástico e em seguida nós voltaremos aí, não perca. Meu nome é Maria Fernanda, tenho 6 anos. O nome do meu pai e da minha mãe é Anderson e Patrícia. E o nome dos meus irmãos são Ana Luísa e Samuel. Minhas amigas. Brincar com a Maiara, andar de bicicleta. Jesus. A minha família, porque todos são legais. Colocar protetor solar e me atirar na água. Eu pego a minha boia e vai. Bum! Ir na piscina do meu condomínio. Ir na pracinha com as minhas amigas. Eu gosto de iogurte, arroz, feijão e salada. Adoro! Um dia a gente foi na pecinha juntos. Eu mostrei o que eu sei fazer. Estrelinha, espacate, as coisas do balé e as coisas de ginástica. Eu ganhei um livrinho da Karen que veio com um bilhetinho que fala: Oi, Maria Fernanda, vamos ler juntas? Daí, meu pai tá lendo um por dia. Daí, ontem e ontem, um falou que Jesus voltará em breve. E o outro dia, quando toca as trombetas de lá do céu, daí vem as nuvens lá da onde ele veio. Daí vem e ele desce das nuvens e volta para sua terra. E nesse dia, ele não é o dia que ele foi crucificado. Ele já foi crucificado com as coisinhas, com o prego. E ontem a gente falou assim, meu pai falou, por que tem esses buracos na mão, no pé? Porque eu falei, porque ele foi crucificado e eles pregaram. E eles colocaram uma plaquinha em cima de Jesus.
É legal, às vezes a gente vai, eu acho que meia-noite, ler a Bíblia, daí eu fico com muito sono. Eu orei e daí a Karen lembrou de mim. Daí ela disse, eu vou dar eu fiquei sabendo que a Maria Fernanda ficou orando, pedindo um devocional dela. Ela meio que comprou e escreveu um bilhetinho. Daí colocou a fita e colou. Daí meu pai foi lá buscar. Olá pessoal, voltamos aí depois desse quadro fantástico. Me diz aí o que você achou dessa fofura da Mafê. Lindo demais. Graça. É uma graça ela, né? A gente ama essa menina, nós temos um carinho muito grande pela vida do pastor Anderson, pela vida da pastora Paty, são pais exemplares e é uma alegria poder ter a Fernanda participando desse quadro, né? E logo mais, todos eles estarão em outro quadro. Isso, aguarde que não tem percam. Um quadro aí da família, né? Da família do Anderson e da Paty aí participando. Então, gente, nós paramos aí, né? Antes de entrar pro quadro, nós estávamos falando, né, vida, de não perder a oportunidade de falar abertamente, claro que dentro da linguagem de cada criança, de cada idade, na verdade, falar sobre a sexualidade. Não inventar, não criar, né, uma história da carochinha, não, mas falar para ela a verdade, porque se não falar, está perdendo uma grande oportunidade de falar algo que é santo, né, algo que é santificado. Também, olha só, não, pelo amor de Deus, nós devemos dar nomes corretos para o órgão genital. É comum os pais, né, não ter coragem de explicar para a menina o que de fato é, o pai não ter capacidade ou não querer, ou pela vergonha, seja o que for, de explicar para o menino o que é o órgão genital dele. Não, isso não pode ser, não deve inventar apelidos, pois são parte do corpo como as outras. Por que inventar apelido? E não é palavrão, não, ali, faz parte do corpo. Quando se coloca, olha só o perigo. Querido, você que está assistindo, você papai, você mamãe, olha só, há um perigo quando você coloca um apelido no órgão genital do seu filho. Passa-se uma mensagem que conversar sobre essa parte do corpo é o quê? Algo errado, é feio. A criança, no seu cognitivo, ela vai pensar o quê? Não, eu não posso falar isso. É feio. É errado. Logo, quando seu filho tiver dúvidas, ele procurará quem? Outras pessoas. Ele não vai procurar você pai, ele não vai procurar você mãe, porque você mostrou para ele que aquilo é feio. Na maioria das vezes vai procurar no mundo, né? E aí? No coleguinha da escola, na professora da escola, que aí vai falar da linguagem dela, muitas vezes... Na maioria das vezes não é uma professora cristã que não tem um embasamento bíblico para isso. Vai falar na linguagem dela. E aí começa toda aquela confusão. Se perde a oportunidade de falar biblicamente com a criança. Olha só como isso é sério. E como é comum a gente encontrar pais que têm uma grande dificuldade de sentar com seus filhos e falar sobre a sexualidade deles. De dar orientação. Porque vejam bem, a Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Quem dá destino para a flecha é o arqueiro, ou seja, quem dá destino para o filho é os pais. É os pais, é o pai e a mãe, sentando, conversando abertamente. Vejam bem, queridos, numa linguagem que compete a cada idade, mas falando de uma forma clara, objetiva, sem rodeios. Não perdendo a oportunidade de falar algo que é santo para os seus filhos. E aí dando margem para o inimigo, dando margem para o mundo vir colocar um monte de coisa na cabeça dos seus filhos. Porque você, pai, foi omisso. Porque você, pai, foi conivente com essa situação.
Ou seja, é você que vai dar norte, é você que vai dar destino, pai. Invista tempo no seu filho. Quebra esse paradigma, quebra esse dogma que você construiu em relação a esse assunto. Assim como a igreja ao longo dos anos construiu, é um tabu quando se fala sobre sexo. Não falar sobre sexo, Deus o livre, cara, isso é Não! Primeiro que é bíblico. E nós precisamos tratar, claro que a gente não vai entrar numa esfera pública, por exemplo, num culto, né, de família, você vai abranger isso, não. Mas nós temos cursos como Bem Casado, nós temos Pais e Filhos, que proporciona a gente entrar numa esfera profunda em relação a isso. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. Então, ou seja, querido, você precisa ter consciência. Isso é muito sério. Na primeira infância, deve ser trabalhado com o seu filho um nome correto do órgão genital. Sem inventar. Mostra a diferença entre menino e menina, como deve ser o comportamento de ambos. Isso tem que ser falado. Isso precisa ser falado. O comportamento que é da menina e o comportamento que é do menino. Como ambos devem se portar. O pai e a mãe devem procurar ser exemplos de homem e mulher cristãos. Olha só. Você, pai e mãe, você tem que ser exemplo para o seu filho de homem e mulher cristãos. Seu filho tem que olhar e ver esse exemplo. Sempre. Na pré-adolescência, que é o período, essa é a fase, que é a fase que começa a aparecer a questão do sexo. As transformações, elas são grandes, né? Nós temos uma adolescente em casa, então nós sabemos que essa é a fase das mudanças. E isso, querido, tem que estar muito esclarecido, conforme a Ju disse. Desde cedo ela senta e conversa com a Stephanie. Ela aborda com ela os assuntos, claro que foi indo na sua faixa etária, né? E muitas pessoas, muitas vezes me perguntaram, mas como que tu conversa com ela? Exato, mas né? Ficavam, né, assustadas. Perplexas. Mas hoje ela é uma menina que sabe muito bem o que ela quer. Exatamente. Ela sabe quem ela é. Ela sabe quem ela é, ela sabe muito bem o que ela quer e sabe aonde ela quer chegar. Mas se eu não tivesse começado a trabalhar com ela isso lá na infância dela, hoje ela não estaria tão firme em Cristo como ela é. Foi construída nela uma identidade. O que acontece são pais que não conseguem construir identidade nos seus filhos. Identidade não é aquela que você pega da carteira e mostra lá quando você precisa mostrar o seu documento. Não, identidade é saber quem o seu filho é. Tem muitos filhos que não sabem quem são porque os pais não construíram a identidade deles. Exatamente. Então você precisa acordar, pai. A mãe, e como isso é um tabu. É um tabu. Como tem mães que têm dificuldade de sentar e conversar com a filha a respeito de quê? Menstruação. Explicar para a menina o que é a menstruação. Não, mas como? Não, minha mãe não me ensinou. Carrega aquilo assim, né? Eu não aprendi. Minha mãe não sentou para conversar. Sozinha. Aprende sozinha. E aí vem a fase do quê? Da adolescência. A fase da adolescência. Quantos pais têm sofrido nessa fase, né? Como nós temos ouvido isso, né, vida? Muitas histórias chegam até nós, né, de pais que já perderam o controle, com meninas de 15 anos. Exato, 13, 14, não tem mais controle algum. É uma triste realidade, mas é porque não houve uma construção de identidade, não houve o sentar e investir tempo e conversar lá na infância, na pré-adolescência, né? Então, o quanto antes a gente sentar, explicar e conversar e sermos amigos dos nossos filhos, quanto antes a gente fizer isso é muito melhor. Exatamente. Gente, eu peço perdão, assim, se talvez, né, eu acabo, né, eu sou muito intenso nas coisas, principalmente no que eu falo, né? E ainda mais quando entra num assunto desse que a gente vê que muitos filhos hoje estão se perdendo por omissão dos pais. Por falta de orientação. Então é muito triste e essas coisas me revoltam. Me perdoe, mas essas coisas me revoltam.
Porque o sucesso dos nossos filhos depende de nós, pais. De nós, pais. Nesse momento que é a adolescência, o cérebro, né, nesse momento, o cérebro de todo o corpo estão passando por transformações. Os hormônios começam a agir. É nesse momento que deve se conversar com adolescentes sobre desejo sexual, sexo antes do casamento, gravidez na adolescência e parto. É nessa fase que você tem que investir um tempo. Aí mostrar literalmente como é que é o negócio. Porque, querida, é muito comum você ver hoje meninas de 12, 11 anos grávidas. Recentemente surgiu um caso muito conhecido, não quero dar o nome, mas de uma menina, né, de 10 anos grávida. Então, claro que a situação ali foi outra, mas em outras esferas a gente sabe que meninas começam, né, a ter uma vida de relação sexual muito cedo. E isso é muito triste, gente. E o programa de hoje, a intenção é justamente abrir os seus olhos, pai. Se você está conversando com o seu filho, glória a Deus, continue. Mas se você não está, reveja o seu conceito. Ensine a criança no caminho que deve andar. Ensine, pegue pela mão e vá junto. Por isso nós agradecemos esse programa de hoje. E nós não podemos encerrar sem orar e abençoar a vida desses pais, né? Vida, abençoar em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos diante de Ti cada pai, cada família, Senhor. Abençoa-os, guarda-os, proteja, Senhor, debaixo da Sua poderosa mão. Que essa palavra venha surtir efeito nas suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida e até o próximo Lagoinha Gerações.